A memória é uma função essencial para a nossa qualidade de vida, especialmente à medida que envelhecemos. No entanto, muitos enfrentam desafios para manter uma boa memória com o passar dos anos. E depois da pandemia, parece que todo mundo passou a esquecer um pouco mais das coisas, não é? Para entender mais sobre esse assunto, eu vou conversar ao vivo agora com o Herbert Vera Cruz, que é geriatra e presidente da Associação Brasileira de Alzheimer Regional Maranhão. Está conectado aqui com a gente, doutor? Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Wilker. Bom dia a toda a audiência do Brasil hoje. É sempre um prazer poder estar esclarecendo, né, dando informações ao seu grande público acerca da memória, que é uma parte importante da nossa cognição. Muito obrigado. Importante demais, viu, doutor? Por isso a gente até já te agradece aqui pelo tempo. Quero entender quais são os principais fatores que influenciam a nossa memória à medida que a gente vai envelhecendo. Tem como a gente preservar essa condição por mais tempo? Perfeito. Essa é a essência da minha especialidade, eu sou geriatra de informação, né? E o próprio processo de envelhecimento, Wilker, leva realmente a uma lentificação desse processo de memória, né? Só que é o que a gente costuma dizer com frequência, é que tudo aquilo que a gente começa a perder de função durante o processo do envelhecimento, cabe ser estimulado para que a gente retorne, tá, à fase anterior do nível de atenção, do nível de memória, ou, em pior hipótese, diminua, né, essa lentificação, desacelere esse processo de lentificação de memória. Doutor, quais são então as diferenças principais que a gente precisa se atentar para diferenciar uma perda de memória natural pelo envelhecimento de uma perda de memória causada por uma doença como o Alzheimer, por exemplo? Ótimo. Essa demanda é uma demanda muito comum. Eu acho importante a gente alertar justamente a audiência. É muito comum chegar no consultório pacientes, né, e cada vez isso é mais frequente, porque nós estamos cada vez mais envelhecendo e envelhecendo melhor, o que é importante, queixa de memória no consultório, né? Principalmente se você tiver um fator de risco, se você já teve algum familiar com história de Alzheimer, então isso leva a uma preocupação muito grande. Doutor, essa minha queixa de memória que eu tenho sentido, isso é normal do envelhecimento, em que pese que esse normal do envelhecimento ele é passível de mudança, tá, Will? Que a gente pode melhorar ou lentificar essa perda, né, de memória durante o envelhecimento, ou isso já é uma doença que já está se instalando. Para a gente, essencialmente, o que é importante é a gente observar que tipo de queixa é essa. Muitas das vezes o paciente chega no seu consultório dizendo assim, doutor, na realidade eu estou com esquecimento, eu não lembro de alguma coisa que eu tinha como demanda, como queixa, mas quando eu vou para o outro ambiente, aquela informação retorna e fala, me lembrei, né? É aquilo que a gente chama de associação, Wilker. A partir do momento em que eu tenho a informação ali, eu torno a lembrar aquilo que eu estava procurando. Para a gente, isso se traduz uma lentificação da memória, né? E não um processo de adoecimento em si. Diferentemente, quando você já tem uma queixa de memória, em que mesmo com a pista, como a gente chama, ou associação, como a gente disse, ou mesmo quando a gente perde para esse paciente recordar, eu não consigo lembrar. Você é um pouco mais prático. Chega no consultório o paciente que já esteve 2, 3 vezes no consultório e diz assim, doutor, eu não me lembro de ter vindo aqui, ou eu não me recordo de ter vindo ao consultório. E mesmo quando você faz alguns exercícios de recordação, olha, você teve aqui uma vez que você estava com esses sintomas, ainda assim com essas pistas, o paciente não consegue recordar, para a gente, essa queixa de memória já se parece mais a um processo de adoecimento patológico, como, por exemplo, o Alzheimer, que você bem exemplificou. Tá explicado. Agora, é verdade que fazer aquelas atividades como o jogo da memória, caça-palavras, aquilo ali pode ajudar de alguma maneira? E tem outras formas, outras atividades que podem colaborar para que a gente preserve a memória? Certamente, é aquilo que a gente vem batendo na tecla. Mesmo nos pacientes com um quadro de memória por doença, Wilker, todos esses estímulos, eles são importantes para que a gente possa diminuir o curso, né?
mesmo nos pacientes saudáveis ou mesmo nos pacientes já portadores de uma doença mais leve. Então, você deu um excelente exemplo como os caças-palavras, que é muito comum no dia a dia, né? Muito frequentemente. Mas quanto mais você mantiver essa memória ativa, e a gente começa do mais simples até o mais complexo, Wilker, a gente vai estar trabalhando de uma maneira positiva para que a gente fortaleça, por assim dizer, a nossa memória, né? Então, o segredo de um envelhecimento saudável e, consequentemente, de uma memória saudável é mantê-la ativa, com atividades como caça-palavra, ou a gente pode ampliar ainda mais para outras atividades mais complexas. Certo, a gente está ouvindo muito as pessoas dizerem que estão ansiosas, estão estressadas. Isso pode ter um impacto direto na capacidade de memória? Como é que a gente pode lidar com isso? Sim, com absoluta certeza. A memória ela é impactada por vários fatores, né? Uma noite mal dormida, ela pode impactar na sua memória. O paciente que está passando por um quadro de depressão ou ansiedade, ou um estresse profissional, ou por um problema de saúde mesmo crônico, isso pode sim impactar na nossa memória, né? A gente entende que a memória ela é inserida dentro de um contexto mais amplo que a gente chama de cognição. Então, todos esses fatores, sim, eles podem influenciar e se manifestar com uma queixa que a gente chama de queixa amnésica, né? Uma queixa de esquecimento. Então, muitas das vezes o paciente está esquecido, né? Mas em consequência, por exemplo, de um problema de insônia. Então, é preciso a gente ajustar essa insônia, avaliar quais são os fatores que estão causando esse prejuízo e, de uma maneira indireta, essa memória ela vai retornar à sua função normal. Ótimo, então tem como a gente melhorar a condição, né? E quando a gente vai falar sobre sinais, os pequenos sinais de que está começando a ter essa deteriorização da memória. A gente viu isso muito depois da pandemia, pequenos esquecimentos que se tornaram mais frequentes. O que a gente pode falar sobre isso? A pandemia, infelizmente, Wilker, impactou negativamente toda a humanidade e, infelizmente, a nossa população mais idosa foi a que mais sofreu prejuízo, né? Vários fatores podem justificar, tá, Wilker, esse prejuízo de memória do processo da pandemia. A começar por esse exemplo que você disse anteriormente, de maneira muito assertiva, que é o quadro de ansiedade, né? Todos nós, durante a pandemia, vivemos períodos de intensa ansiedade, muito justificável, obviamente, e isso pode se impactar na questão da memória. A própria Covid é um vírus que a gente chama de neurotrópico. Ele é uma doença bem mais complexa que não afeta só o pulmão. Ele vai lá no nosso cérebro, na partezinha da memória, e ele pode sim impactar, por exemplo, se manifestar clinicamente. Isso a gente tem observado no período pós-pandemia, com a persistência de queixa de memória, né, que a gente chama de queixa amnésica. E o próprio isolamento social, Wilker, infelizmente, foi um fator que impactou muito negativamente na nossa população, né? Quanto menos a gente é estimulado, aí a gente volta lá na primeira pergunta, a questão de manter-se ativo. Infelizmente, durante a pandemia, a gente precisou do isolamento social, né? Uma necessidade real, epidemiológica, diante daquilo que a gente estava vivenciando na pandemia, e isso impactou, porque nós passamos a ser menos ativos, né, por necessidade, e isso acabou contribuindo também para que a gente pudesse ficar um pouco mais esquecido do que o habitual. Tá certo, doutor. Muito obrigado, viu, pelas informações, pelas orientações também para quem está nos acompanhando agora. Importante a gente saber diferenciar aquilo que é parte do processo natural de envelhecimento, afinal as pessoas estão vivendo mais, então cada vez será mais comum a gente ouvir queixas ali de esquecimento, de problemas da memória e diferenciar isso das doenças mesmo, porque quanto mais antecipado for o diagnóstico, melhor será também a qualidade de vida daquele paciente. Muito obrigado, viu, pela participação, pelo tempo. Até a próxima.